Sessão ordinária do dia 25 de março de 2019. Declaro abertos os trabalhos da presente reunião. Convido o senhor secretário, vereador William Heineck, para que faça a leitura da ata da sessão anterior. Boa noite a todos. Ata da 11ª sessão em caráter ordinário do terceiro período legislativo da 17ª legislatura da Câmara Municipal de Três Passos, realizada aos 18 dias do mês de março de 2019. Aos 18 dias do mês de março do ano de 2019, realizou-se no plenário da Câmara Municipal de Três Passos, em horário regimental, a 11ª sessão desse período legislativo, tendo estado presentes os seguintes vereadores: Arley Luiz Tomazoni, Edivan Elci Baron, Flávio Abes Reuter, Hildo Vilibaldo Roden, Ivo Ayrton Ziegel, Jair Locatelli, Maria Helena Guellen Krumenauer, Marli Franck, Rosane Cladir Antunes do Nascimento, William Matheus Heineck e Vinícius Bindé Arbo de Araújo. Leitura e aprovação da ata da sessão anterior. Ata da 10ª sessão realizada no dia 11 de março de 2019, em horário regimental e em caráter ordinário, aprovada. Tribuna Popular. O padre Rudinei da Rosa, presidente da APAC de Três Passos, esclareceu algumas questões relacionadas à entidade. Discussão e votação da matéria da ordem do dia. Projeto de lei número 12/2019, dispõe sobre a alteração da Lei Municipal número 4.475, de 5 de janeiro de 2011, que dispõe sobre a criação de empregos públicos para o provimento das vagas de agentes comunitários de saúde, e da Lei Municipal 4.427, de 29 de outubro de 2010, a qual dispôs sobre o plano de cargos e funções e dá outras providências. Votação aprovado. Projeto de lei número 1419, substitutivo. Altera o anexo da Lei Municipal 5.263, de 27 de junho de 2017, que institui o Plano Plurianual para o município de Três Passos para o período de 2018 a 2021. Votação aprovado. Projeto de lei número 1519. Altera o anexo da Lei Municipal 5.370, de 11 de setembro de 2018, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2019. Votação aprovado. Projeto de lei número 619. Dispõe sobre a concessão de subsídio às empresas de Três Passos, na forma de serviços e obras de terraplanagem para a construção, ampliação ou melhorias de empreendimentos e da outras providências. Aprovado. Projeto de decreto legislativo número 1/19, altera o decreto legislativo número 3, de 5 de dezembro de 2017, que dispõe sobre a concessão de título de cidadão honorário do município, cidadão de Três Passos e cidadão emérito de Três Passos. Institui a medalha de honra ao mérito do Poder Legislativo de Três Passos. Votação aprovado. Explicações pessoais. Os vereadores William Heineck, Vinícius de Araújo, Marli Franck, Arley Tomazoni, Edivan Baron, Ido Roden e Jair Locatelli fizeram uso da palavra. Os trabalhos foram presididos pelo presidente e vereador Vinícius Bindé Arbo de Araújo e secretariados pelo vereador William Matheus Heineck, secretário da mesa diretora, do que eu, William Matheus Heineck, determinei que fosse lavrada a presente ata, que após lida aprovada será assinada por mim e pelo senhor presidente. Coloco em votação a ata da sessão anterior. Vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Ata aprovada por unanimidade. Convido o senhor secretário para que faça a leitura do expediente. Correspondências recebidas, projetos de lei número 17 até 21/2019 e também indicação. Primeiramente, expediente, correspondência recebida do Cicobi, Itapiranga, 26 de fevereiro de 2019. Ilustríssimo senhor Vinícius de Araújo, presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Três Passos. A direção do Cicobi Crédito Itapiranga convida a Vossa Senhoria para participar da Assembleia Geral Extraordinária e Ordinária, que será realizada no dia 29 de março de 2019, às 14 horas, no Complexo Oktober, em Itapiranga. Prestar contas é uma responsabilidade que o Cicobi Crédito Itapiranga tem perante o seu quadro social
de ser considerado um direito, a participação nas assembleias é um dever do associado. Esse dever se traduz em participação ativa do cooperativo, da comunidade e da vida cooperativa. Esse dever se traduz em participação ativa do cooperado e da comunidade na vida da cooperativa. É na Assembleia que temos a oportunidade de mostrar nosso trabalho e o resultado das nossas ações. Assim sendo, solicitamos gentilmente que Vossa Senhoria confirme sua presença até 20 de março, quarta-feira, a fim de que nós possamos tornar oportuno o protocolo do evento. Aguardamos desde já sua importante presença. Atenciosamente, José Adalberto Michels, presidente, e Milton Schmitz, gerente do Cicobi. Um ofício da Câmara Municipal de Três Passos, enviado ao senhor promotor de justiça. Na oportunidade em que cumprimentamos, vimos pelo presente encaminhar a Vossa Excelência votos de louvor e agradecimento dessa Casa Legislativa pela brilhante atuação no Ministério Público no julgamento do caso Bernardo, cujo processo possui mais de 9.000 páginas e teve que ser estudado com afinco, para que o MP conseguisse fazer o melhor trabalho possível, cumprindo com seu dever. Atenciosas saudações, 20 de março de 2019, Vinícius Binderbo de Araújo, presidente. Foi entregue ao senhor Bruno Bonamente, promotor de justiça. Convite. Convidamos você, seus familiares e amigos, para divulgar amplamente e participar das sessões gratuitas do Cineclube nas quartas-feiras, a partir de 27/3/2019, no Cine Globo. A sessão de lançamento do Cine Globo será no dia 27 de março, às 20 horas, com o filme Rasga Coração, de direção de Jorge Furtado. O convite recebido pela senhora Elvídia Zamin, coordenadora do ProArte. E aqui também a programação do Cineclube de Três Passos disponível a todos os colegas. Ofício recebido da administração de Três Passos, gabinete número 76 de 2019, de 21 de março de 2019. Excelentíssimo senhor presidente, prezados vereadores. Na oportunidade em que cumprimentamos, vimos através do presente, em resposta ao ofício número 43 de 2019, o qual solicita relação do valor adicionado fiscal relativo à arrecadação decorrente da produção primária do leite, aves, suínos e demais produtos, nos anos de 2017 e 2018, encaminhar em anexo as informações obtidas junto à divisão de tributação com base nos dados obtidos a partir das notas fiscais emitidas pelas empresas. O valor adicionado fiscal relativo à produção primária irá somar-se com os VAF, né, abreviando aqui o termo, das demais atividades do município, que por sua vez irão representar 75% do cálculo do índice de participação do município no retorno do ICMS, que é o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços. No ano de 2017, a produção primária representou 45,47% do valor adicionado fiscal, sendo que os demais setores produtivos foram responsáveis por 54,53%, num total de aproximadamente 455 milhões de reais. Para 2018, o Estado não divulgou o valor adicionado fiscal geral dos municípios. Importante lembrar, no tocante aos impostos, segundo o estudo da CNMs e FAMURS, de cada R$ 100 arrecadados, 57% ficam com a União, 25% com os estados e apenas 18% com os municípios. Sendo que tínhamos para o momento, externamos protestos de elevada estima e consideração, atenciosamente, José Carlos Ancilheira Amaral, prefeito municipal de Três Passos. Em anexo aqui, dados da produção primária do município, disponível aos colegas também. Quanto aos projetos
de lei que deram entrada na Câmara Municipal. Projeto de lei número 17 de 19 dispõe sobre a alteração da Lei Municipal número 5.337 de 20 de março de 2018, aumentando o número de vagas para a contratação emergencial de professores de 15 para até 25 profissionais, tendo em vista que o ano letivo de 2019 na rede municipal de ensino foi marcado pelo aumento considerável de alunos matriculados. Além disso, são constantes as licenças e atestados de saúde. O projeto de lei 18 de 19 autoriza a contratação emergencial de 5 profissionais oficineiros para atuarem no Complexo Municipal de Ensino Fundamental Integral Professor José Luiz Roden, nas áreas de informática educativa, taekwondo, dança, expressão corporal, teatro, esportes, lazer e ginástica. Projeto de lei 19 de 19. Revoga a Lei Municipal número 4.961, de 8 de julho de 2014, a qual autorizou o Poder Executivo a firmar termo de concessão de uso do pavilhão localizado na FECAP, a Associação Melhor Idade de Três Passos, a AMEI, tendo em vista que a entidade não tem mais interesse em fazer uso do imóvel. Projeto de lei 20 de 19 autoriza a proceder na contratação emergencial de um oficial previdenciário para atuar junto ao Instituto de Previdência dos Servidores Públicos de Três Passos em uma carga horária de 188 horas mensais pelo período de 1 ano, podendo ser renovado por igual período, em função de que a escriturária que atua no Instituto irá se aposentar em agosto desse ano. Projeto de lei número 21 de 19 autoriza a proceder na contratação emergencial de 5 operários para atuarem junto à Secretaria Municipal de Obras e Viação, tendo em vista o constante número de servidores ocupantes do cargo encontrarem-se em licença para tratamento de saúde e também pelo aumento da demanda de trabalho. Os projetos de lei na íntegra podem ser acessados no site da Câmara ou no mural do Legislativo. Por fim, a indicação. Senhor Presidente, apresentamos a Vossa Excelência, nos termos do artigo 111 do Regimento Interno, a presente indicação, sugerindo ao Senhor Prefeito Municipal o envio a esta Casa Legislativa de projeto de lei que trate sobre a remoção de veículos abandonados em vias públicas do nosso município. Salienta-se que a competência para a apresentação desse tipo de matéria é reservada ao Prefeito Municipal, por demandar atividades de fiscalização, autuação de infrações, além de aplicação, arrecadação e destinação de multa, referindo-se à prestação e funcionamento dos serviços públicos locais, conforme prevê o artigo 87, inciso 10 da Lei Orgânica Municipal. Portanto, não cabe ao vereador propor essa proposição, mas sim sugerir, por meio de indicação ao chefe do Poder Executivo Municipal, a adoção da presente medida, que visa a estabelecer a proibição de abandono de veículo ou estacioná-lo em situação que caracterize o abandono nas vias públicas. Há muitas reclamações por parte dos munícipes em relação a veículos abandonados ou estacionados indevidamente em nossa cidade, causando transtornos e poluição visual. Três Passos, 21 de março de 2019. Vereadores da bancada do PSDB, Arley Tomazoni, Jair Locatelli e Rosane do Nascimento. E aqui, inclusive, junto ao pedido, uma espécie de modelo, né, sugerindo já um projeto conforme o pedido foi feito na indicação. Sendo assim, devolvo a palavra ao senhor presidente. Obrigado, vereador Tocha. Sendo hoje a última sessão do mês, conforme previsto no regimento interno desta casa, no artigo 191, não haverá o espaço do grande expediente, discurso dos vereadores, em função de que temos como entidade convidada para hoje a Federação dos Trabalhadores e Trabalhadoras da Agricultura Familiar, a FETRAF-RS. Eu convido nesse momento para sentar-se aqui ao lado, junto à mesa dessa casa, a senhora Cleonice Bach, representante da FETRAF-RS, e também, desde fevereiro desse ano, suplente do senador Paulo Paim, né, senador gaúcho, que foi reeleito nas eleições
do ano passado, e a Cleonice é a primeira suplente do senador Paulo Paim. E vem hoje aqui representando a FETRAF, ela que já ocupou o cargo de coordenadora geral da FETRAF RS aqui no Rio Grande do Sul, para ocupar esse espaço de 30 minutos, a fim de falar sobre o tema da reforma da Previdência, que é um tema que está aí muito candente nos últimos dias, né? Um tema bastante debatido e com diversos enfoques, enfim. E a Cleonice com certeza vai trazer informações importantes, principalmente naquilo que afeta os trabalhadores e trabalhadoras rurais nessa proposta de mudança da Previdência Pública. Então, queremos dizer mais uma vez, seja bem-vindo aqui a nossa Câmara de Vereadores de Três Passos. Cleonice, fique muito à vontade e tem um tempo aí de mais ou menos 30 minutos aí para expor, então, nos trazer informações e contribuir com esse debate aqui junto ao nosso Poder Legislativo. Boa noite. Boa noite, Vinícius. Boa noite a todos os vereadores aqui presentes. Em nome do Vinícius, presidente da Câmara, saudar todos os vereadores, vereadoras, saudar o povo que está aqui assistindo, e também a sessão é transmitida, né, pela rádio, enfim, pelos outros meios de comunicação. E então, cumprimentar todos que estão acompanhando essa sessão na Câmara de Vereadores. Inicialmente, agradecer esse convite em nome da Federação da Agricultura Familiar, da gente estar aqui trazendo algumas informações, algumas reflexões e fazer esse debate. Acho que nada melhor do que a gente, junto, construirmos esse debate e o impacto dessa reforma da Previdência na vida dos nossos trabalhadores, dos nossos agricultores familiares, mas também na população em geral. E eu acho que, sem dúvida, isso não é uma preocupação não só nossa, do movimento sindical, de nós trabalhadores, mas, sem dúvida, vocês, né, como vereadores, deve ser uma grande preocupação também, né, porque a gente sabe que o impacto que isso gera na vida das famílias, das pessoas, na vida política e econômica também nos nossos municípios, também isso é muito grande. Então, a gente sempre diz, a reforma da Previdência, ela não terá um impacto só na vida das pessoas, mas ela tem um impacto muito grande na economia dos nossos municípios. Então, essa eu acho que é a questão, iniciando a minha fala, um pouco falando sobre isso. Mas antes de falar da questão um pouco sobre como é que é a proposta hoje e o porquê que nós quanto à Federação dos Trabalhadores na Agricultura Familiar, FETRAF-RS, posicionamos contra, e dizer, inclusive, o porquê que nós achamos essa reforma da Previdência injusta. E aí a gente vai trazer alguns dados. Mas antes disso, eu queria trazer algumas questões que eu acho que a gente precisa olhar alguns aspectos relevantes sobre a questão da sustentabilidade da Previdência Social. Porque quando se dizem, tudo bem, vocês são contra, mas o que vocês apresentam então? Né? Nós, quanto movimento sindical, como movimento social, nós temos proposta sim, porque nós queremos chegar no dia para se aposentar e queremos que a Previdência tenha dinheiro sim. Mas, no nosso ponto de vista, existem outras formas, outras alternativas, as quais não foram apresentadas por esse governo. E quando o governo fala que a Previdência Social, e inclusive tem uma propaganda muito forte nesse sentido, tentando ganhar a sociedade, quando se fala que a Previdência Social está com um déficit muito grande, não se olha a questão, e eu acho que isso é uma questão que preocupa também, a questão do rural, que cerca de 60% do que o governo nomeia como déficit no regime geral da Previdência Social se refere à questão da Previdência Rural. E isso, a Previdência Rural é uma política central para a redução de pobreza e inclusão social no campo. A gente precisa ter esse olhar. A Previdência Social no meio rural, aqui na região sul, ela tem um enfoque um pouco diferente se a gente olhar em outras regiões do nosso país, mas olhando um todo, a questão
da inclusão social e da proteção social, ela é muito forte. E uma outra questão, esse mês de março ainda, que é o mês das mulheres, eu sempre faço esse debate com as mulheres, e eu não tenho dúvida que as mulheres, principalmente no meio rural, elas concordam muito com isso, que hoje, infelizmente, a autonomia financeira das mulheres, ela chega muitas vezes quando chega a aposentadoria. Então, em primeiro lugar, é muito injusto para uma mulher agricultora alterar a idade mínima de aposentadoria de 55 para 60 anos. E mais, já a Previdência Urbana, ela inclusive até 2015, ela mostrou um resultado positivo. E a partir de 2015, ela começou a ter uma queda. Isso muito porque mais de 50% dos trabalhadores hoje quase estão partindo para as informalidades. E esse aumento de trabalhadores na informalidade, isso faz com que se tenha uma diminuição muito grande na questão da previdência social, na atividade econômica, inclusive. Inclusive, gráficos, inclusive a gente pode disponibilizar isso depois para os senhores e para as senhoras ali na Câmara de Vereadores, esses dados, esses gráficos que mostram essa queda de pessoas que hoje estão trabalhando na informalidade e que, de fato, têm um impacto na previdência social. E considerando as medidas atuais, entre 2014 e 2018, o número de desocupados cresceu 6,1 milhões. Além disso, o número de ocupados formais foi o menor da série histórica, com queda de 3,7 milhões. Então, isso tem um impacto direto na questão da previdência social. Sem falar da questão da crise econômica, que também tem um impacto na questão dos dados, nos números, né, na questão da previdência. E até 2014, o que o governo considera como déficit da previdência estava em queda. Sistematicamente a gente vê principalmente a questão do desemprego. No momento que se aumenta o desemprego, o quanto que isso gera um impacto na vida, gera um impacto econômico na questão da previdência social. Então, quando a gente discuta a questão dos dados da previdência, a gente precisa se preocupar com a questão do emprego no nosso país. E eu acho que esse é um debate que a gente traz, inclusive, sobre essa questão da Seguridade Social, sobre a questão da sustentabilidade da Previdência. E uma outra questão também sobre a questão da reforma trabalhista, que ela também tem um impacto direto na questão das contribuições previdenciárias. Então, a gente não pode olhar só, quando se fala em reforma da Previdência, a gente não pode olhar simplesmente as questões pontuais da Previdência, mas a gente precisa olhar o contexto geral, o contexto econômico e o que faz com que se tenha o déficit, o que se faz para superar esse déficit no nosso país. Mas, ao mesmo tempo, também, a gente precisa olhar, quando o governo fala da questão do déficit da Previdência, o que a gente também enxerga com dados, números pesquisados, que no último período o governo vem tirando muito recurso da Seguridade Social para destinar em outras áreas. Porque a questão da Previdência Social, a partir da Constituição, inclusive a legislação mostra e garante-nos a questão da Seguridade Social, a partir dali está definido que a Previdência Social ela é tripartite. Ela tem a contribuição dos trabalhadores, dos empregadores e tem a contribuição da questão de impostos, que foram criados para a sustentação da Seguridade Social. E hoje o que a gente enxerga a cada dia que se está se tirando dinheiro da Seguridade Social e destinando para outras áreas. Isso vem aumentando a cada ano. Inclusive, a partir do ano passado, se aprovou que, inclusive, parte da
SLS, que é a renda sobre o faturamento líquido, inclusive esses recursos que boa parte ia para a Previdência Social, o governo está destinando para outros setores. Então, isso são questões que preocupam muito e que a gente precisa estar colocando na discussão. Inclusive, uma outra questão que eu acho muito interessante para a gente trazer um pouco essa questão dessa preocupação é a questão de diversificar as bases de financiamento da Previdência Social. Com reestruturação produtiva, que requer bases de financiamento mais ampla e não apenas focada na contribuição de trabalhadores e focada na contribuição de empregados. Efetivar um sistema de seguridade social. Essa que eu falava da questão da tripartite, onde parte dos impostos são destinados para a questão da Previdência Social. E a alíquota de 20% para o imposto de renda sobre os lucros e dividendos geraria 50 bilhões por ano. Só o Brasil e a Estônia aqui não contribuem com os lucros e dividendos. A questão da contribuição sobre os rendimentos líquidos, faturamento líquido dos bancos, que reduziu de 20% para 15%. Os 3 maiores bancos privados tiveram lucro de 60 bilhões em 2018. Então, quanto recurso seria destinado para a Seguridade Social? E combater efetivamente privilégios dos militares, regulamentação do teto salarial, progressividade focada em altos salários. Porque hoje, essa proposta apresentada pelo atual governo não acaba com os privilégios. Não vamos entrar nesse discurso que queira acabar com os privilégios. Porque, em primeiro lugar, isso eu já falei muitas vezes, se quer acabar com os privilégios, precisa ter uma reforma na questão focada na questão dos políticos, na questão do judiciário e na questão dos militares. E aí vocês olham por que os militares foi apresentada uma proposta separada na questão da Previdência Social. Acaba com os privilégios? Não. Os juízes acabam com os privilégios? Não. Os políticos acabam com as aposentadorias deles da forma que está hoje colocada? Não. Então, não vão me dizer, e ninguém consegue me convencer, que essa proposta da Previdência Social, da reforma da Previdência Social, ela acaba com os privilégios. Para mim, ela acaba com certas aposentadorias. E com a redução da alíquota, e aí tem uma questão que também tento enganar, às vezes, os trabalhadores, né? Quando eles dizem que a redução da alíquota de quem recebe um salário mínimo de 8% para 7,5%, não dizem ao trabalhador que ele vai ter que trabalhar anos a mais para se aposentar. Então, no final, ele vai estar pagando mais do que está pagando hoje. Então, também não é verdade essa questão que se diz que vão pagar menos quem recebe menos. E uma outra questão fundamental da sustentabilidade da Previdência, que precisa se rever as desonerações, que está em torno quase 4% do PIB. Isso são uma estimativa para esse ano em torno de 300 bilhões, que vai afetar os estados, os municípios. Para vocês terem uma ideia, só no setor do petróleo teve uma dedução de royalties e bônus de assinatura do pré-sal que o governo vai deixar de receber cerca de 1 trilhão em 25 anos. Esse é o valor que o governo quer economizar na questão da Previdência Social, tirando dos trabalhadores. Rever a legislação que protege os sonegadores. Infelizmente, isso é uma falha de todos os governos que passaram até aqui. O impacto anual é em torno de 500 bilhões de reais. E entre os maiores devedores da Previdência está a JBS, Associação Nacional Luterana do Brasil, MAFRE, bancos públicos e privados. E os dados apareceram na CPI da Previdência Social.
Não são dados inventados por ninguém, mas os dados na CPI da Previdência mostraram isso. Então, a gente vê que essa PEC da reforma da Previdência, ela não vem para melhorar a nossa aposentadoria, mas no nosso ponto de vista ela vem, inclusive, para acabar. E quando a gente fala em acabar com as aposentadorias, a gente tem uma preocupação muito grande com o sistema de capitalização. Que hoje dizem que o sistema de capitalização vai ser a saída, inclusive vários países implementaram isso. Mas a gente que entrou em contato, e pesquisadores já mostram essa dificuldade e a pobreza dos trabalhadores, dos aposentados, por exemplo, no Chile, que recebem em torno de 1/3 do salário mínimo lá do Chile. Então, isso é uma questão que preocupa muito. E no momento que tu optar pela questão da capitalização, você não está mais fazendo parte da Previdência Pública. E o que acontece? Quanto mais trabalhadores migrarem para a capitalização, aí sim nós vamos acabar quebrando com a Previdência Pública do nosso país. O que nós precisamos é gerar emprego, gerar desenvolvimento, mais trabalhadores com carteira assinada, mais pessoas contribuindo com a Previdência Social. Isso também faz com que tenha mais arrecadação. Sem falar dessa questão das desonerações e a questão também das sonegações. E também não poderia deixar de falar sobre a questão dos dados, os números, né? E aí a questão, hoje, dos trabalhadores urbanos, dá uma pincelada bem rápido para depois entrar na questão do rural, mas hoje 60% dos trabalhadores que se aposentam por idade têm 15 anos de contribuição. E aí, nessa nova proposta, tem que ter, no mínimo, 20 anos. Tendo idade mínima, que também altera, né? Então, hoje, dos trabalhadores que estão se aposentando por idade, a grande maioria ainda não ia se aposentar e tinha que ter mais 5 anos. Da questão também, hoje, o que também preocupa muito, porque a grande maioria dos trabalhadores urbanos se aposenta por tempo de contribuição. Inclusive, tem uma legislação hoje vigente, que eu acho que é uma das melhores formas do trabalhador urbano se aposentar, que é a Fórmula 85-95, que soma a idade mais o tempo de contribuição. Isso tudo praticamente cai por terra. O que acontece? Com a nova proposta, você tem que ter idade mínima de aposentadoria. E aí, a mulheres 62 anos, homens 65 anos. E para você se aposentar com tempo integral, você precisa ter 40 anos de contribuição. E aí eu pergunto também, inclusive a gente fez esse debate, inclusive num encontro de mulheres lá de Tiradentes, e a gente começou a questionar e trouxe algumas pessoas com essas idades. Vocês acham que um trabalhador, vamos pegar, por exemplo, ali a JBS, vocês acham que vão empregar um trabalhador com 60 anos de idade? E aí eu pergunto, esse trabalhador com 60 anos de idade vai ter condições de ficar lá o dia inteiro de pé trabalhando? Então, como é que os nossos trabalhadores vão, às vezes as pessoas olhando, não trabalhar até os 60 anos, até os 62, 65 anos não é muito. Aí eu pergunto, mas quem vai dar emprego para esses trabalhadores? Se hoje nós estamos numa disputa de emprego e uma preocupação disso cada vez maior. As empresas preferem pessoas jovens, novas, e não vão dar emprego para as pessoas de idade. Aí eu pergunto, nós vamos conseguir chegar, nós mulheres, aos 62 anos, trabalhadores urbanos, homens, 65 anos de idade, com 40 anos de contribuição? Aí não dá para esquecer, se teve seguro-desemprego, teve 6 meses afastado, não conta para a Previdência Social. Então, tudo isso são questões que precisam ser analisadas, precisam ser refletidas. E uma outra questão, o benefício de prestação continuada.
por nós muitas vezes conhecido pelo LOAS, enfim, o amparo ao idoso. Com essa proposta, hoje, da forma que está, e já vou entrar na questão do rural, muitos trabalhadores rurais vão cair para o benefício de prestação continuada. Não vão ter mais a questão, não vão mais se enquadrar como segurados especiais. E aí tem o seguinte, estão reduzindo esse benefício para R$400 por mês. Aí eu desafio qualquer político no nosso país, principalmente os nossos deputados, nossos senadores que vão votar essa proposta, será que eles vivem durante um mês com R$400? Eu tenho certeza que não. Mas querem pagar R$400 para quem não vai ter condições de ter que não tem uma renda e não vai ter condições de contribuir com a Previdência Social, que para pagar a partir dos 65 anos R$400. E a partir dos 70 anos, se chegar lá, um salário mínimo. Então, se idosos ou pessoas com deficiência em situação de miséria tiver uma casa avaliada de 98 mil, não terá mais acesso. Né? Então, um exemplo também, porque vai diminuir a questão do enquadramento, da questão da renda e da questão do patrimônio. E uma outra questão que eu quero ressaltar, infelizmente, nós mulheres, trabalhadoras rurais, trabalhadoras urbanas, nós vamos ser as mais prejudicadas mais uma vez. Não tenho dúvida disso. Inclusive, um exemplo é a questão dos professores, que também muda drasticamente essa questão salarial. E a questão dos trabalhadores rurais, hoje o trabalhador rural tem que ter uma comprovação, que é através do bloco de produtor, contribuição do Fundo Rural, 15 anos. Com essa nova proposta do governo, tem que ter 20 anos e tem que ter uma contribuição mínima. Antes não exigida. Hoje, você sendo agricultor familiar, você tendo bloco, você sendo produtor, você tem direito à questão da Seguridade Social. E você recebe como segurado especial mulheres a partir dos 55 anos, homens aos 60 anos. Se essa proposta for aprovada, as mulheres passam a idade para 60 anos, homens 60 anos, e a questão da contribuição, se você não chegar no valor de R$600 da tua contribuição através do Fundo Rural, você vai ter que contribuir através de um boleto para um ano subsequente, até no mês de junho, no ano subsequente, você vai ter que contribuir, então, com esse boleto. E se você não conseguir chegar nos R$600 por ano, através de contribuição do Fundo Rural, não tiver condições de contribuir através desse boleto, você está fora da Previdência Social. Isso significa que não terá licença maternidade, não terá direito a acidente de trabalho, não terá direito a auxílio-doença e não terá direito à aposentadoria. E isso faz com que, isso que eu disse antes, muitas pessoas vão ser julgados para os benefícios de prestação continuada. E aí muitos agricultores familiares vão se aposentar aos 65 anos com R$400. Será que isso é justo? E aí eu pergunto, nós agricultores familiares, eu sou agricultora familiar, produtora de leite, nós já passamos por tantas crises na cadeia produtiva do leite, que tem meses que nós, infelizmente, nós ficamos trabalhando no negativo. Tem, às vezes, 2, 3 meses por ano que nós trabalhamos no negativo. Aí eu pergunto, será que vai sobrar para a questão de pagar a Previdência Social se eu não conseguir chegar nos R$600? E aí tem mais uma questão que preocupa, e que preocupa muito, no momento que, nessa proposta, desvincula
a questão da Previdência Social, a legislação da Previdência Social desvincula da Constituição, depois o governo vai operacionalizar através de leis complementares. Quem vai dizer que vai ser R$600 ano que vem? A partir de 2023, quem sabe seja R$1.000, R$2.000, R$3.000, o governo vai operacionalizar, vai legislar através de leis complementares. E hoje eu vejo que nós, agricultores, trabalhadores rurais, nós temos um papel fundamental no nosso país, que é produzir alimentos. Então, e no momento que nós, e eu acho que isso também é uma visão equivocada, que quando nós, trabalhadores, nós temos a nossa renda, nós praticamente todo o nosso rendimento por mês, nós fizemos investimentos para a produção. No momento que nós comprar uma bala, no momento que nós comprar um saco de ração, comprar um saco de farelo, comprar um saco de adubo, nós estamos pagando impostos que devem ir para a Seguridade Social. Então, eu não concordo que se tenha um olhar que o único rendimento e a única contribuição nossa, de nós trabalhadores rurais, seja através do Fundo Rural. Eu acho que a nossa maior contribuição com a Previdência Social é através dos impostos, que estão embutidos, inclusive, nos insumos, nos produtos que nós compramos cada mês. Porque aquele rendimento, qualquer produtor de leite, por exemplo, pode ter até um rendimento maior, mas no fundo o que sobra no final do mês é muito pouco. E nós, quanto agricultores, nós queremos permanecer no campo produzindo alimentos. Mas nós precisamos ter políticas públicas e nós precisamos ter uma segurança, que é a aposentadoria. E alterar a idade mínima, gente. Hoje, a gente enxerga as mulheres, quando chega aos 55 anos, elas já quase não têm mais condições de caminhar. Não tem mais condições de trabalhar. Agora fala para elas que elas vão ter que trabalhar 5 anos a mais para se aposentar. Se a condição, se a saúde já não permite mais. Então, isso são questões que preocupam e a gente acha essa proposta injusta, porque ela tira direitos dos mais pobres, ela tira direito das mulheres e não acaba com os privilégios. E eu acho que sim, existem outras propostas para aumentar as arrecadações, como eu já falei, as desonerações, enfim, a questão dos rendimentos da receita líquida. Então, existem outras formas, e principalmente a questão de geração de emprego. A geração de emprego ela é fundamental para a questão ter um rendimento maior na questão da Previdência Social. Então, existem outras formas de arrecadar mais para a Previdência Social, não deixar a nossa Previdência Social falida, quebrada, mas também não tirando os direitos dos nossos trabalhadores. E como eu já falei, se o trabalhador rural já não tem mais condições de trabalho, a mulher aos 55 anos, o homem aos 60 anos, imagina alterando essa idade. E também os trabalhadores urbanos, o que eu mais questiono, principalmente os trabalhadores da rede privada. Não são tanto os trabalhadores do serviço público, mas do serviço privado. Quem vai dar emprego para esses trabalhadores com essa idade? Então, nós vamos ter uma população envelhecida, não aposentada, miserável, vivendo nas ruas do nosso país. Então, nesse sentido, acho que fazendo um resumo dessa questão, que eu acho que meu tempo já esgotou, né? Mas eu acho que a gente precisa ter esse olhar. E uma outra questão que, para finalizar, então, para colocar, a questão das pensões. Gente, hoje, quando eles falam de acabar com o privilégio, eles dizem que um aposentado que recebe um salário mínimo, ganhar uma pensão de um salário mínimo é privilégio. Isso, para mim, não é privilégio. Privilégio é, por exemplo, um juiz que tem casa e ganhar auxílio moradia, e a sua esposa também ganhar auxílio moradia. Para mim, isso são privilégios. Privilégios é a aposentadoria dos deputados, mas não uma pensão de um salário mínimo. E nessa proposta da reforma da Previdência, o governo quer
E vai, né, se essa proposta for aprovada, vai diminuir, e o trabalhador que, enfim, se tem um aposentado que recebe um salário mínimo, não vai mais receber um salário integral, só 60%. Que aí depende ainda se tem filhos menores, enfim, mas a pensão por morte tem essa diminuição. E uma outra questão também, sobre a questão dos acidentes de trabalho. Se não aconteceu, né, os auxílio-doença e aposentadoria por invalidez, se não aconteceu no trabalho e tu não tiver mais que 20 anos de contribuição, também tu não se aposenta com o valor integral. Então, para mim, na verdade, isso é acabar com a Previdência. Né? Acaba com as aposentadorias. Inclusive, eu tive a oportunidade de participar de uma audiência pública no Senado Federal que debateu essa questão da Previdência Social no meio rural. E, inclusive, se a gente olhar para o nosso país, eu não tenho dúvida, mais de 60% dos trabalhadores rurais vão ser excluídos da Previdência Social do nosso país se essa proposta for aprovada dessa forma. Vai ter muita gente que vai ser excluída. Então, isso são grandes preocupações que a gente traz, e eu acho que a gente precisa fazer esse debate nas câmaras de vereadores, fazer o debate na sociedade, e eu acho que nós, lideranças, e vocês, lideranças políticas, têm um papel fundamental de fazer o debate, o diálogo com os deputados, com os senadores. São eles que têm a decisão agora sobre o nosso futuro. São eles que vão decidir. A proposta foi apresentada pelo governo Bolsonaro. Mas quem vai votar agora são os deputados, são os senadores. E a nossa pressão pode fazer a diferença. E a gente tem que analisar, refletir, pensar nos nossos pais, pensar, enfim, nos nossos filhos para o nosso futuro. Porque, inclusive, eu digo para muitos que já são aposentados, a questão da reforma da Previdência não é uma preocupação somente para quem não está aposentado ainda e pretende um dia se aposentar. Mas para quem já é aposentado e que tem filhos e que tem netos, deve se preocupar também. Porque caso contrário, se essa reforma dessa forma for aprovada, quem sabe muitos desses um dia não vão se aposentar. Então, essa deve ser uma preocupação, sim, e que nem eu disse, precisa-se fazer o debate, sim, da questão de aumentar a arrecadação. Mas hoje a proposta trazida pelo governo é só diminuir gasto. Não vê nenhuma proposta de aumentar a arrecadação da Previdência Social. E eu acho que esse é o diferencial que o debate que nós precisamos fazer. Quando uma conta está negativa, ou você reduz gasto, ou você aumenta a arrecadação. E por que não se discute o aumento da arrecadação? Né? E simplesmente se querem tirar mais recursos da Seguridade Social. Então, acho que esse é o debate que nós precisamos fazer, a preocupação que nós precisamos levantar. E no momento que alguém pensar na questão da Previdência Social, eu acho que a gente precisa olhar para as nossas mães, precisa olhar para aquelas mulheres, por exemplo, as trabalhadoras rurais, que começam lá 5 horas da manhã, levantam para tirar leite, para cuidar das vaquinhas, para trabalhar o dia inteiro, para depois cuidar dos filhos, arrumar os filhos para ir para a escola, faz a comida, lava a roupa, faz tudo o trabalho do dia a dia dentro de casa, vai junto na lavoura. A gente precisa pensar nesses homens e nessas mulheres quando a gente fala de previdência rural. E a gente precisa pensar nos trabalhadores urbanos e pensando quem vai dar emprego para esse trabalhador com 60 anos. Então, se essa proposta for aprovada, me preocupa muito quem vai conseguir se aposentar. Então, mais uma vez, vim agradecer essa oportunidade de estar aqui, e a gente depois pode, inclusive por e-mail, disponibilizar alguns dados desses gráficos, números, que a gente eu tentei resumir o máximo possível também para não se estender tanto, mas se os vereadores depois quiserem, e alguém da sociedade quiser olhar um pouco melhor esses dados, esses números, eu acho que são importantes para serem analisados. Obrigada.
Obrigado, Cleonice Bach. Cleonice que está aqui hoje à noite, então, ocupando o espaço da Tribuna Popular na última sessão do mês de março. Ela que é presidente do Sindicato dos Trabalhadores na Agricultura Familiar de Tiradentes do Sul, isso, né, Cleonice? Ex-coordenadora geral da FETRAF-RS. E nesse momento eu abro também um espaço para questionamentos, enfim, ponderações dos vereadores, né, através de inscrições aí, para que a gente possa contribuir com esse debate. Quem tiver alguma pergunta, alguma observação que queira fazer a respeito da temática, está aberto o espaço. Vereador Ido Roden. Boa noite a todos. E esse debate, ele nos coloca numa situação tão pequena, o povo brasileiro mendigando seus direitos e dizendo que a Previdência do Chile foi grande salvação daquele país que, na verdade, sucumbiu. E estão copiando parte daquela Previdência falida e transferindo para o povo brasileiro. Ano passado, dizia-se no governo Temer que a reforma trabalhista, se aprovada, seria a salvação brasileira em termos de emprego. Me lembro muito bem dessas frases ditas pelas autoridades políticas diariamente nas redes de televisão. Precisamos aprovar a reforma trabalhista e o emprego voltará. Aprovar a reforma, e estamos aí com 13 milhões de desempregados no país, tanto quanto já era antes da reforma. Agora, responsabilizam a reforma previdenciária como a salvação para o emprego voltar e a economia crescer, como se a economia fosse ela baseada na previdência social. Que uma coisa é uma, a economia é outra. A economia precisa de bases fortes, alicerces fortes para se desenvolver. Previdência e aposentadoria é outro setor. Mas mesmo assim eu fico bastante preocupado com o futuro daqueles que postulam ter uma aposentadoria amanhã. Nós já falamos aqui, presidente dos seus vereadores que nos ouvem e nos assistem, de que nós mandamos documento aos deputados pedindo de mão junta para que eles se rebelem quanto a certos itens. Tem coisa lá dentro que até pode ser aprovado, mas certos itens que são contra o nosso trabalhador que deve ser rejeitado. Mas, por exemplo, como aqui foi dito, na área rural, além de contribuição com o bloco modelo, que o colono faz toda vez que ele é exigido ir lá na Receita Estadual, é confiscado a produção dele, eu que faço isso também, já sei muito bem, ele paga o fundo rural. E ainda agora ele tem que sair com um boletozinho lá, vender 10 dúzias de ovo cada dia para ir lá pagar um outro boleto, que é outra contribuição para você poder se aposentar lá para diante. Ele vai desistir da colônia? Ele já está desistindo. Se ouve mais na rádio local, vende-se vaca, vende-se vaca, vende-se vaca, e assim está indo todo dia. Isso são coisas só mesmo aqueles burocratas que ganham 70, 80 mil por mês, que são sócios de bancos para fazer esse tipo de previdência, porque eles querem que o povo capitaliza mensalmente uma contribuição nos bancos. E aí os bancos vão vender o teu dinheiro que está lá e não te dão nem o juro correspondente. E aí o próprio trabalhador, o trabalhador rural e o trabalhador urbano, quando chegar aos 60 anos, que ele está com problema na coluna e tem que ir até os 65, a empresa vai dizer, meu irmão, tu passa lá no RH, vai lá acertar tua conta, tu não tem mais condições de produzir, a nossa empresa precisa que tu produza mais. Nós temos 2 gorilas fora de 20 anos que querem trabalhar, vamos ter que trocar. E aí o coitado do homem vai ir aonde? Vai para a informalidade? Eu não queria fazer pergunta, apenas queria colocar esse meu desejo, desse desgosto que eu tenho desse pacote, que eu não vi nela dizer assim, os grandão de 70, 80 vão se aposentar com o teto mínimo da Previdência. Isso eu não vi. E se eu visse isso, até ia aprovar muitas coisas. Muito obrigado, senhor, me desculpe que eu não faço pergunta. Obrigado, vereador Ido. Na sequência, a vereadora Marli.
Boa noite a todos. Cleonice, a gente sabe que a proposta, o projeto de reforma da Previdência tem como um dos mentores, o mentor principal é o ministro Paulo Guedes, né? E, para surpresa minha, há pouco fiquei sabendo que o Paulo Guedes ajudou a elaborar a proposta de capitalização, né, da Previdência no Chile, há 41 anos atrás. E agora vem aplicar aqui. Bom, no Chile, 60%, no mínimo 60% da população aposentada recebe apenas 1/3 do salário mínimo. O Chile tem a maior taxa de suicídio entre idosos do mundo. Faz umas 2 ou 3 semanas, um casal de idosos, ele 93 anos e ela quase 88, 89, cometeram suicídio, porque não conseguiram mais, o dinheiro não dava, eles tinham sérios problemas de saúde, os filhos não tinham dinheiro para pagar todo o tratamento de saúde, eles estavam se sentindo um peso para a família e acabaram se suicidando. Esse é um caso entre muitos que ocorre lá, em muitos, né? E de dizer que a reforma da Previdência vem para melhorar a vida do brasileiro, mas melhorar a vida de quem? Se quem vai morrer de fome, de doença e de tudo, são justamente aqueles que ganham menos, os assalariados, e os que ganham 100 mil, 100 e poucos mil, 50 mil, 40 mil por mês de aposentadoria, vão continuar ganhando isso. É isso que a população precisa entender. E não dá para ficar de braços cruzados. Há poucos dias, eu participei, a vereadora Rosane também participou, no dia 8 de março, uma manifestação das mulheres do Sindicato de Trabalhadores Rurais de Três Passos, que era justamente contra, um dos maiores gritos era contra a reforma da Previdência. Porque as mulheres prejudicadas. Assim como a Cleonice dizia, né, quem é que vai dar emprego para alguém de 60 anos? Bom, vamos pegar como exemplo um homem, né? O homem tem que ter idade mínima de 65 anos, né? E 40 anos de contribuição para se aposentar com o salário integral, né? Agora, imagine se ele perde o emprego com 64 anos. Dependendo do tipo de trabalho que ele exerce, pense num pedreiro, pense nesse trabalho pesado. Quem é que vai empregá-lo com 64 anos? Né? É mais até do que 60. Então, é isso que as pessoas precisam compreender. E nesse sentido, a reforma ela é extremamente injusta, ela é cruel, para não dizer criminosa, porque ela vai matar justamente aqueles que têm menos. Né? Então, queria perguntar para a Cleonice, né? Como é que vocês também com a Federação AFETRAF, né, enfim, e o teu envolvimento nos movimentos sociais, quais são as estratégias, ou os planos que vocês têm para tentar impedir essa reforma? E quando eu digo assim, que planos, estratégias que vocês têm, é evidente que nós temos que nos incluir nisso. Não só esperar que os outros façam, nós temos que fazer também. Mas gostaria de ouvir, né, de você. Obrigada. Pela sequência aqui dos inscritos, vereador Ivo Ziegel. Boa noite a todos. Eu gostaria de fazer uma pergunta. Existe um movimento em Três Passos e na região dos sindicatos, inclusive Três Passos, e estão participando no movimento contra a reforma.
E pergunto, participando os sindicatos de todos, inclusive Três Passos, por que estou fazendo essa pergunta? É que hoje um agricultor preocupado me fez essa pergunta que o sindicato dele não está envolvido aqui em Três Passos. E eu gostaria de saber, né, se de fato isso está existindo. Eu acho que é o maior sindicato de Três Passos. Isto. E aí chegou a hora de eu fazer a pergunta, né? E eu gostaria de saber dessa pergunta se de fato, né, o maior sindicato de Três Passos está se omitindo, né, e não está participando desse movimento. Era essa a pergunta. Depois só para os vereadores, aqueles que fizeram questionamentos, eu estou anotando aqui, depois daí a Cleonice responde na sequência aqui, então, as questões para facilitar. Pela ordem aqui dos inscritos, vereador Arley. Boa noite a todos. Até fazer um comentário, né, que é preciso fazer algumas reformas, mas não dessa maneira aí, impondo. Por exemplo, hoje nós temos pessoas ganhando auxílio alimentação, que o valor é maior, por exemplo, do que o salário de um motorista, né? Então, uma pessoa ganhando 20, 30 mil por mês, ganhando auxílio alimentação, auxílio moradia. Então, essas reformas são necessárias, né? Agora, Cleonice, em especial, né? Muitos de nós não sabemos o que está se propondo em especial só quando sai algum debate. E eu tive naquela reunião, se não me engano, foi na terça, né? Quarta, semana passada. Então, eu acho que seria muito interessante se montar, por exemplo, assim, como está hoje, como é a lei hoje e como é a proposta, né? Eu, por exemplo, não tenho conhecimento de todas as mudanças e só vejo falar de mudanças maléficas para a população. Então, seria muito interessante nós sabermos quais são as mudanças, porque eu não concordo com a reforma da Previdência feita, digamos assim, às escuras, né? Eu não vi ainda em nenhum lugar e não pesquisei também. Então, seria muito interessante nós sabermos, por exemplo, assim, hoje a mulher do meio rural se aposenta, digamos, com 60 anos. Não, digamos, é só um exemplo. Então tá, é 55, a nova proposta é para 60. A gente precisa saber tudo que está se querendo mudar para poder explicar para a população. Agora, se vier uma proposta aí de tirar o auxílio alimentação de alguém que ganha 20 mil reais, aí nós temos que concordar, só que isso aí nós não vemos. Tá? Então, mais até para sugerir que se faça essa comparação, né? Eu sei que precisa alguém que tenha conhecimento, eu não tenho ainda conhecimento disso aí, né? Mas parabéns pelo trabalho, a região está se mobilizando, né? E eu quero ver vir alguém aqui defender a reforma da Previdência, do jeito que ela está sendo posta. Eu acredito que teria que trazer uma pessoa para falar contra a reforma da Previdência, e vai ser difícil trazer alguém aqui para a nossa região para defender, mas nós teríamos que pedir para por exemplo, algum deputado que defenda a reforma da Previdência vir aqui explicar. Quero ver se vai ter coragem, né? Obrigado. Obrigado, vereador Arley, e até aproveitar, deixa, né? Fica, como sempre, ficou o espaço aqui do debate da Tribuna Popular, tá sempre muito aberto, aquelas pessoas ou entidades que quiserem aqui vir manifestar uma posição que seja aí favorável a essa proposta, é apenas o trabalho de procurar algum vereador, enfim, fazer um encaminhamento, e o espaço aqui dentro da nossa agenda a gente pode também disponibilizar. Próximo vereador inscrito, vereador Edivan.
Senhor presidente, colegas vereadores, as pessoas que nos acompanham através do Facebook, através da radiodifusora, muito obrigado pelo acompanhamento. Cumprimentar a Cleonice, parabéns pelas suas colocações. Você falou aquilo que na verdade está acontecendo e que se nós não se mobilizar, vai acontecer. Né, Cleonice? Eu quero dizer que tudo na política sempre tem um preço. Por exemplo, para tirar o Lula do caminho das eleições, o juiz Sérgio Moro hoje é ministro da Justiça, né? Hoje nós estamos vendo hoje o retorno do financiamento da campanha do Bolsonaro. O latifúndio, o grande empresário financiou para prejudicar o trabalhador. Não tem outras palavras, essa é a realidade e nós vamos enfrentar. Se o povo não se mobilizar, nós vamos voltar 50 anos atrás. Por exemplo, o colono, para garantir uma consulta aqui no médico, vai ter que vender a vaquinha de leite, vai ter que vender o porquinho, vai ter que vender todas as coisas para garantir uma consulta no médico. Nós estamos voltando 50 anos atrás, porque teve pessoas, políticos de verdade, de antigamente, que morreram para chegar nesse ponto que está hoje, eles querem tirar. Não há reforma. Há tirar direito do pequeno trabalhador, do assalariado. Por quê? Se fosse para todos, aí sim, como disse o vereador, vai vir alguém aqui defender esse projeto da forma que está? Não, não vai vir. Não vai vir ninguém. Então não há reforma. Há tirar direito do pequeno trabalhador e o privilégio continua. O privilégio para o político, o privilégio para os militares, o privilégio para a classe judiciária continua e de uma forma assustadora, tirando do pequeno e não tirando do grande. Então, a gente fica feliz, eu fico aqui feliz, porque você está nessa frente, né? E a gente pede que as pessoas que estão escutando, nos acompanhando, que se mobilizem, que acionam o seu sindicato para que entre nessa luta, porque senão vai ficar 1, 2, 3 e não vamos ter força nenhuma. Seria isso. Parabéns pelas suas colocações. Obrigado, vereador Edivan. Próxima oradora inscrita, a vereadora Rosane. Boa noite a todos, especialmente a Cleonice, né? Cleonice aí bem representada, estão as mulheres em teu nome e a FETRAF também. Foi muito bem explanado tudo que tu colocou aí pra gente. Muita coisa a gente já sabe e pelo que a gente vê, todo mundo é contra, né? Então, unidos, certamente vamos ter algum resultado lá na frente. Só que tem que ter um ponto de partida. Qual seria esse ponto de partida, né, para todo mundo se unir, para se enganjar nessa caminhada aí de fazer esse movimento? Tem muitos pontos, né, a gente já participou de alguns, né, Marli, mas a gente também gostaria de colaborar mais, né, na medida do possível, porque a mulher, principalmente, tem dupla, tripla jornada, ela não para, não digo que os homens não têm, mas a mulher, além do serviço, ainda ela chega em casa, continua trabalhando, e realmente com essa idade não tem como mais, né? Então a gente está aí, você está de parabéns, e a gente tem certeza que ninguém é a favor dessa reforma da Previdência. Como os colegas já falaram, duvido alguém que vai aqui vir defender a reforma da Previdência. Obrigado, vereadora Rosane. Mais algum vereador? Vereador Tocha. Boa noite a todos. Cleonice, obrigado pela presença, pela participação. E eu acho que tudo que a gente discute aqui mostra que a gente tem que refletir que isso aqui é mais um preço que a gente paga, né? Nós, como população. Eu me refiro a que poder que a gente tem num momento desse, de fato, né? Eu acredito que dentro do município, nós como população, não só como vereadores, como cidadãos, a gente tem o poder de mudar. Tu alcança a possibilidade de participação e construção numa sociedade melhor. Agora, no momento desse, desculpa se eu vou ser muito pessimista, se os caras quiserem aprovar lá, e aí existe uma negociação, vai ser aprovado. Nós podemos fazer, espernear, o que quiser, mas se politicamente haver um acordo entre as pessoas que foram eleitas lá e eles resolver que esse projeto vai ser aprovado, a gente sabe que vai ser aprovado. E esse é o preço por nós como cidadãos, eu generalizo, obviamente,
e sei que existem exceções, e as exceções eu não sei se chegam a 5% de uma da nossa população. Enquanto a gente ouvir das pessoas que têm nojo ou que odeiam política, mas que quando vão buscar, essas mesmas pessoas buscar a política só para resolver um problema pessoal, nós vamos continuar pagando esse preço. Enquanto o deputado que a gente escolher, tanto representar como votar, for aquele deputado que traz só emendas para nós e que tapa furo no momento de problemas, nós vamos pagar esse preço como vamos pagar com a Previdência. A gente tem que escolher muito bem. Quantos vieram pedir para vocês uma sugestão de voto de vereador e senador no dia da eleição? Para mim pediram, porque ninguém busca, as pessoas não buscam. Então, enquanto a política ser vista dessa forma e o nosso povo não for educado para ser cidadão e escolher melhor os nossos representantes lá, nós vamos continuar discutindo, esperneando, lamentando, mas se essas pessoas que foram escolhidas estiverem lá decidirem votar, o nosso poder, que era no momento da eleição, já passou. Nosso poder, nosso momento de ter algum poder em relação a uma decisão dessa passou. Quando se trata de governo federal, o nosso poder está no voto. É diferente do município. Enquanto a gente não tiver uma educação política melhor, a gente vai debater, discutir, mas vai pagar o preço por não ser um cidadão político. Obrigado, vereador Tocha. Vereador Jair Locatelli. Boa noite a todos. Eu vou evitar um pouco os comentários, até porque nós não vamos votar. Nós podemos fazer um trabalho para que seja modificado, ou votar contra ou a favor. Eu gostaria de fazer pergunta que talvez necessitasse de uma réplica, não sei se isso é possível. Se houver mudanças na proposta que está apresentada, e quais essas mudanças vai haver a recomendação para se votar a favor? Eu tenho algumas questões assim que eu vejo assim que não deveriam acontecer. A idade da mulher, algumas questões já foi falado assim, o que muitos compactuam, que a gente acha que tem que haver a mudança. Ou a recomendação da federação é votar contra, independente de haver ou não a modificação. Beleza, obrigado, vereador Jair. Vereador Flávio. Boa noite, Cleonice. Eu gostaria de dizer para você o seguinte: se todos fizessem o que tu está fazendo, desde vereadores, que não, eu me incluo e tenho uma boa parte que eu conheço da Previdência, a gente fica debatendo nas sessões, mas se todos fossem até o fundo e lutar, levantar a bandeira contra a Previdência, não ia ser aprovada. Se todos fizessem o que tu está fazendo, ir para a rádio, de ir para a rua, levantar a bandeira contra a Previdência, isso não ia acontecer. Mas eu vejo no nosso país uma questão de partidarismo. Quando é para fazer um impeachment no presidente, amanhã está lotado a Avenida Paulista. Se amanhã é para derrubar o Bolsonaro, vai estar lotado. Se amanhã é para trazer o Lula de volta, vai estar lotado. Mas, quando é nossos direitos, o povo parece que está dormindo. Eu vejo o povo acomodado nessa questão. Se nós fosse querer mudar, desde a nossa Câmara Municipal aqui, e todas as câmaras, eu sei que ia ter custo. Mas se nós fosse fazer mesmo, querer acontecer, nós teríamos que amanhã fretar um voo a Brasília, amanhã, e todas as câmaras de vereadores do Rio Grande do Sul, do Brasil, fazer um movimento na frente da esplanada lá, e cobrar dos deputados que votassem contra. A gente manda e-mail, liga, vamos ver, nós vamos votar pela bancada.
e vai acontecer o que o Tocha falou. Eles que decidem o voto, porque por trás disso vai ter compra de voto, vai ter corrupção, né? E na cabeça deles vai existir que daqui 4 anos ninguém não lembra mais. E o povo, incluindo a gente tem memória curta, que não deveria acontecer isso. Então, se não... E aí eu faço uma pergunta para você. Como você vê esse movimento? Talvez desde da cidade pequena aqui, que é Três Passos, desde as capitais, você vê que vai existir um movimento do povo de ir para a rua? Obrigado, vereador Flávio. Apenas para concluir também, eu quero utilizar aqui o espaço também destinado a perguntas, enfim, ou observações, né? Gostaria de contribuir no sentido de que, além desse debate que a gente vem trazendo, na economia, ou se tem algum tipo de benefício, a gente precisa estar atento a isso. E eu acho que é uma tarefa também para Muceleiro, para Canrece. A própria Muceleiro vai chegar um momento que ela vai ter que dizer se ela é a favor da reforma, se ela é contra. Eu já vi algumas manifestações da CNM, que é a Confederação Nacional de Municípios, dizendo que é a favor da reforma previdenciária. Os governos de estado e os governadores estão se demonstrando bastante favoráveis também a essa proposta. Então, acho que nós aqui, como Poder Legislativo, a gente precisa, então, fazer essa análise a fundo e trazer aqueles elementos, principalmente de números aí, né, daquilo que isso pode prejudicar as nossas administrações municipais e também a economia dos nossos pequenos municípios. Então, agora... Dito isso, eu gostaria de passar mais uma vez a palavra para a nossa convidada de hoje, a Cleonice Bach, para, na medida do possível, aí, poder também responder alguns desses questionamentos, né, Cleonice, que foram feitos. Algumas coisas eu anotei. Se tu precisar de algum apoio aqui, a gente fica à disposição. Okay. Acho que eu, assim, pode ser que eu esqueça de alguma pergunta aqui, mas acho que consegui pegar todos. Qualquer coisa me ajuda um pouco ali, Vinícius. Mas assim, eu acho que, começando pela questão que a Marli perguntou, da questão das ações e da federação. Eu queria ir um pouco mais além, não só falar pela questão da federação, mas falar num todo, porque eu acho que não é uma entidade sozinha que vai resolver o problema. E como foi falado, acho que cada um tem um papel fundamental nessa questão de tentar pressionar e tentar impedir que essa reforma seja aprovada.
ou pelo menos, quem sabe, ela seja aprovada dessa forma, né? E seja feita algumas emendas, pelo menos, se isso for acontecer, dessa reforma ser aprovada, que pelo menos algumas emendas sejam feitas nessa PEC, né? E a gente consiga pelo menos aprovar algumas emendas nela, porque não é fácil ter um bebê pequeno, mas a luta da Previdência tem que acontecer. E até o pessoal me pediu, mas tu não está de licença maternidade ainda? Eu disse, tô, mas se eu esperar passar a reforma da Previdência for aprovada, e minha filha não se aposenta mais, então vamos para a luta e vamos, tudo se ajeita, né? Mas que eu vinha falando na questão das ações. Eu acho que é fundamental a unidade de todos os trabalhadores do campo e da cidade. E o apoio das entidades, dos poderes públicos municipais, dos vereadores, porque eu acredito que nós possamos sim fazer a diferença. E eu digo o seguinte, a reforma do governo Temer não foi aprovada porque teve mobilização social, porque teve articulação, porque teve pressão na base dos parlamentares. Senão essa reforma já tinha sido aprovada, gente. Então, assim, tem momentos que a gente se preocupa, sim, né, que parece que foi o boi com as cordas e nada adianta mais fazer. Eu acredito na luta, eu acredito, sim, que é possível reverter essa situação. Inclusive, quando se desafiou aqui que se vem alguém defender a reforma da Previdência, eu digo para vocês o seguinte, na audiência pública que eu participei no Senado Federal, o senador Paim fez o desafio e disse para os senadores e para os deputados, eu quero que alguém venha aqui defender a reforma da Previdência. Até hoje ninguém foi lá defender a reforma da Previdência nos debates que estão acontecendo no Senado Federal. E, inclusive, senadores, e teve senadores participando que são do governo, mas que hoje dizem o seguinte, da forma que está, nós não podemos aprovar. Porque aí tem uma outra questão, que quando aqui alguém falou da questão dos privilégios, e posso repassar para vocês, inclusive eu recebi isso de um amigo que é do Ministério Público, e aí ele faz um comparativo da questão da Previdência, da proposta apresentada para os trabalhadores e para os militares. E aí, por exemplo, eu só quero pegar 2 dados. Tempo de contribuição para os trabalhadores, 40 anos, para os militares, 35. Aposentadoria máxima para os trabalhadores, 5.839. Para os militares, 39.293,32. Eu não vou falar dos outros dados, mas que eu posso repassar para vocês. Né? Então, quando a gente diz que essa proposta, em nenhum momento, ela acaba com os privilégios, e por causa disso que nós temos que ser contra. E nós precisamos fazer articulação municipal, regional, estadual e nacional. Às vezes a gente pensa, mas eu, vereador aqui de Três Passos, como é que eu vou ser ouvido? Mas no momento que mais vereadores abraçar essa causa, vai mexer. E quando os deputados receber centenas de ligações, centenas de e-mails da sua base questionando e dizendo, cara, se tu votar a favor dessa proposta, não faço mais campanha para ti, o cara vai repensar sim. Apesar que estão discutindo emendas parlamentares para os deputados que votar favorável à reforma. Isso precisa ser dito, isso está acontecendo em Brasília. Mas por causa disso que eu falo que nós, lideranças políticas locais, temos um papel fundamental, né, de fazer essa pressão nos parlamentares. E eu acho que é a pressão nos parlamentares, é o debate com a sociedade, porque eu digo o seguinte, é favorável, trabalhador que é favorável à reforma da Previdência não conhece a proposta. Eu não tenho dúvida disso. É favorável à reforma da Previdência quem não conhece a proposta. Quem conhece a proposta vai se posicionar
contrário a isso. E uma outra questão, quando foi questionado da questão da posição da federação, das entidades, da questão de serem contra. Inclusive, já me pediram, mas se mudar a questão da idade, mulheres permanecer 55 anos, e a forma de contribuição dos trabalhadores rurais permanecer assim, você vai ser favorável a essa reforma da Previdência? Eu respondi não. Por quê? E tenho meus porquê. Primeiro, quando tu tira da Constituição Federal a legislação da Previdência e passa com poder para operacionalizar e legislar através de leis complementares, depois a questão da Seguridade Social, nós, trabalhadores, precisamos ser contra isso. E eu acho que garantir que a legislação esteja vinculada à Constituição Federal. E não seja aprovado para que seja operacionalizado, seja votado e seja aprovado, todas as reformas sejam feitas depois por leis complementares. Primeira coisa. Segundo, capitalização. Acho que tem que tirar essa história da capitalização da questão da Previdência Social. Isso é para acabar com a Previdência Pública do nosso país. Acho que a vereadora Marli e o Ivo foram muito felizes quando falaram da questão da capitalização. Isso é acabar com a nossa Previdência. Então, nós precisamos ser contra isso. E poucas pessoas conseguem entender, compreender o que é isso. Se preocupam só com a idade e com o tempo de contribuição. E eu digo que tirar da Constituição a questão da legislação da Previdência Social e a capitalização são, quem sabe, piores do que isso. Porque daí, sim, nós vamos chegar aos 55 anos, aos 60 anos e não vai ter mais dinheiro para nós se aposentar. Então, essas questões que preocupam. E a outra questão é porque não acaba com os privilégios, não acaba com as desonerações, não acaba com as sonegações. Então, é isso que nós queremos discutir numa proposta de reforma da Previdência. É esse debate que precisa ser feito. E eu acho que uma outra questão, qualquer reforma que aconteceu no nosso país, ela teve tempo de discussão, de debate, audiências públicas, ouvir a sociedade, construir em conjunto. E essa proposta apresentada é tentar enfiar a goela abaixo e fazer com que menos pessoas saibam para que simplesmente sejam a favor. Porque hoje o país, infelizmente, como o vereador colocou, está dividido em questões, simplesmente por questões políticas, mas no momento requer a unidade da classe trabalhadora para pensar o nosso futuro e não pensar em partido político A ou B, enfim, para a gente estar defendendo. Mas nós precisamos defender a causa. Eu acho que isso é uma questão fundamental. A gente, hoje, eu estou aqui, estou nessa luta, não para defender uma ideologia, mas para defender uma causa, uma luta que eu acho que é uma questão de dignidade, a questão da aposentadoria dos trabalhadores urbanos e é também a questão das aposentadorias rurais. E uma outra questão que eu até tinha anotado ali, que eu acho que é fundamental a gente começar a fazer, é elaborar documentos, materiais, encaminhar, pressionar os deputados, mas também informar a sociedade. Eu acho que nós, como lideranças políticas, vocês, como vereadores, têm esse papel importante de fazer esse debate com a sociedade. Sobre a questão do Sindicato dos Trabalhadores Rurais aqui de Três Passos, eles não tiveram nessa primeira reunião do comitê, mas a gente sabe que dia 8 de março já estiveram na luta. E a FETAG, inclusive, a gente dialoga muito com a outra federação a nível estadual. Nós estamos juntos nessa batalha. Eu acho que às vezes, tem formas diferentes de se trabalhar o sindicalismo, mas no momento de luta precisa ter a unidade de todas as centrais sindicais, onde qual está se trabalhando isso. Eu já participei de várias reuniões de todas as federações, todas as centrais sindicais se unindo em defesa da previdência social e pública. E eu acho que o sindicato aqui, inclusive, né, Vini, a gente faz parte, eu faço parte também desse comitê regional, e nós vamos, inclusive, visitar o Sindicato dos Trabalhadores Rurais para estar cada vez mais atuando, mais ativo junto com nós,
porque eu não tenho dúvida, nós acho que só não estavam nessa primeira reunião por um motivo ou outro, como outros sindicatos, às vezes uns também avisaram que não podiam estar, mas eu não tenho dúvida que na próxima reunião todos vão estar, o Sindicato dos Trabalhadores Rurais está nessa luta, sim, e juntos eu acho que nós podemos fazer a diferença, sim. Vereador, eu acho que não dá para jogar toalha, acho que não dá para desistir, não dá para desanimar, mas eu acho que assim, eu sou realista, mas eu tenho muita esperança, né? E a esperança que a sociedade organizada faça a diferença, sabe? Eu acredito muito nisso. Eu comecei a minha vida no movimento sindical com 16 anos e eu sei que através da luta, da organização, é que se fez muitas diferenças até hoje no nosso país. E como foi falado por alguém, né? Muitos lutaram, os que nós, né, o vereador aqui que colocou, muitos lutaram, nossos pais, nossos avós, lutaram para que hoje nós tenhamos esses direitos que nós temos hoje. Eles não vieram gratuitamente. E se a gente olhar para trás, né, a aposentadoria rural, inclusive, ela é uma conquista recente, a partir da Constituição de 88, que garantiu e reconheceu os trabalhadores rurais, incluiu-os na Seguridade Social, mas que só uns anos depois veio a aposentadoria, né, que todo mundo lembra, que do trabalhador, o homem era meio salário mínimo, só o homem recebia, e depois que a luta do movimento sindical nós conseguimos reverter isso. E eu acho que é através dessa organização da sociedade que nós podemos fazer a diferença. Acho que não sei, Vini, se eu esqueci alguma coisa, alguma pergunta? Não, na verdade ali acho que a Rosane também tinha apenas feito uma colocação no sentido de como é que as pessoas podem se engajar mais, né, nessa mobilização, né, no movimento. E também o vereador Flávio, acho que fez uma questão de que se é possível, né, derrotar essa proposta, enfim, vai mais ou menos nesse sentido, né? Fazer uma pergunta? Boa noite aí a todos os vereadores, Vini Araújo, né, que está trazendo essa reforma. Né, e foi falado desse regime que está sendo, né, trocado por capitalização, né? E daí eu queria só uma explicação, né, da senhora, como é agora esse regime, como seria mudado, como é que é esse regime de capitalização, né? Como é feito agora a reforma, né, as contribuições, como é que é dividido e como é que seria nessa proposta. Obrigado. Muito bem. Só mais antes de eu responder essa pergunta, que eu acho que é muito bem feita, só tem uma ponderação que, inclusive, teve um vereador que também falou sobre a questão do impacto, acho que o Vini também falou isso, o impacto no município. E eu tinha anotado ali, para vocês terem uma ideia, hoje o nosso país tem mais de 2.500 municípios que o repasse do FPM é menor do que entra pela questão da Previdência Social. Então, o que a Previdência Social tem de impacto na economia local, principalmente dos nossos pequenos municípios, é extraordinário. Porque, inclusive, aqui em Três Passos também não deve ser muito diferente. Os dias grandes de movimento é pagamento do leite e aposentados, né? Que aí o pessoal do interior, todo mundo vem para a cidade e é um movimento que acontece. E aí tem uma outra questão que acho que é fundamental nós lembrarmos. O aposentado, quando ele recebe o benefício, ele pode ter até a sua pequena poupança lá, mas a maioria do dinheiro ele gasta na farmácia, no comércio, no posto de combustível, e o recurso circula nos pequenos municípios. Então, isso move a economia local. Então, isso também a gente precisa analisar esse impacto econômico na questão dos nossos municípios. Na questão das ações também, né, Vini, amanhã de noite nós teremos mais uma reunião
esse comitê, né, ele já tinha sido criado aquela vez, quando tinha sido a proposta do governo Temer, nós fizemos algumas ações, e ele foi, na verdade, reativado, criado agora novamente, né, na semana passada. Então, a partir de amanhã, vai se pensar mais ações a serem desenvolvidas aqui na região, bem como também o apoio das ações de mobilizações a nível nacionais. Mas se está fazendo um debate muito forte de nós fazer o diálogo com a sociedade, o povo compreender o que é a reforma e nós também fazer a pressão na base dos parlamentares. Então, são algumas ações que já estão sendo discutidas. E, por último, eu acho que a questão do sistema de capitalização, tem um vídeo que circula que explica muito bem o que é o sistema de capitalização, que a gente também pode repassar para vocês, mas hoje, como é que funciona a arrecadação da Previdência? Bem no início eu já falei, ela é tripartite. Funciona de que forma? A contribuição do trabalhador, a contribuição da empresa e alguns impostos que foram criados para esse fim. Isso vai para a Seguridade Social e que ali, inclusive, ela é dividida. Dentro da Seguridade Social tem a questão da saúde, assistência e previdência. E parte desse recurso é destinado para a Previdência Social. Então, inclusive, quando a gente fala também que a Previdência não está falida, não está quebrada, a gente usa quais dados? Usa a arrecadação dos trabalhadores, usa a arrecadação dos empregados, dos empregadores, e usa a arrecadação dos impostos que são para esses fins. Hoje, o regime geral da Previdência Social é constituído dessa forma, desse sistema tripartite. No sistema de capitalização, é o quê? Praticamente você faz uma poupança. E quem contribui, quem é obrigado a contribuir é você, né, que entra no sistema, e o empregador não é obrigado a contribuir. Então, você faz uma poupança para ter no futuro, na aposentadoria. E as empresas que vão pegar esse dinheiro, que são bancos privados, geralmente, vão ter esse dinheiro durante os 40 anos, vão trabalhando com teu dinheiro e vão fazendo investimentos. O que mais preocupa que esses bancos, enfim, que às vezes que estão com o teu dinheiro do futuro da aposentadoria, inclusive podem à falência, podem quebrar. Se fizerem maus investimentos, você vai chegar daqui a 30 anos, você está fazendo investimento e, infelizmente, aquela empresa vai à falência. Se foi teu dinheiro. Então, é uma poupança que tu faz e tu entrega para alguém administrar aquele teu dinheiro. E se administrar mal, você, trabalhador, está ferrado. Então, nesse sentido, e não tem uma responsabilidade da empresa, do empregador, e muito menos por parte do governo. Então, isso é muito preocupante. E mais, no momento que as pessoas optarem, acharem, quem sabe o sistema de capitalização vai ser melhor para mim no futuro, mais pessoas vão sair da Previdência Pública, aí sim corre o risco da Previdência Pública, de fato, quebrar e falir. Né? Então, a gente pode, inclusive, repassar para vocês, inclusive na minha página no Facebook, existe esse videozinho também, que explica, mas que, resumindo, é isso, né? É você entregar teu dinheiro para o capital trabalhar, e se ele quebrar, se ele investir mal, você está ferrado no futuro. E hoje, pelo menos, né, hoje, estando nas mãos do governo, você pelo menos tem como pressionar, tem como negociar, tem como, né, se sentir parte disso. E eu acho que o mais importante, quando vai para o sistema de capitalização, só você contribui. Né? E acaba os princípios de solidariedade também. Os princípios de solidariedade que tem dentro da Previdência Social. Acho que não sei se respondi todas as perguntas, mas qualquer coisa estou também à disposição.
Ótimo, Obrigada. Cleonice. A gente quer mais uma vez agradecer, em nome da Câmara de Vereadores de Três Passos, a tua disponibilidade e as informações, enfim, todos esses dados que você pôde trazer e resumir para nós como vereadores, para a sociedade que nos acompanha aqui no plenário e também através da rádio e do nosso canal no Facebook. Então a gente quer agradecer muito a Cleonice por essa participação aqui na Tribuna Popular, dizer que a gente está com esse comitê, né, ativo aí, Cleonice. Então as pessoas também que desejarem mais informações, que quiserem se engajar também nessa luta aí, sintam-se já devidamente convidados a também poder participar, seja individualmente, né, seja representando alguma entidade, alguma classe de trabalhadores, estão todos aí convidados a poder participar e contribuir nesse processo de luta aí para barrar a proposta, pelo menos da forma como está se apresentando nesse momento no Congresso Nacional. Então a gente quer agradecer, liberar também a Cleonice aí, e a gente com certeza nessas mobilizações a gente vai estar junto, né, e sempre dialogando cada vez mais. Por último, eu também mais uma vez agradecer esse convite, me coloco à disposição para a gente continuar esse diálogo, essa conversa. Enfim, eu acho que, como eu já falei, acho que juntos podemos fazer a diferença, sim. E no mais uma vez agradecer a disponibilidade e dar os parabéns à Câmara de Vereadores de Três Passos por promover esse debate. Acho que é um exemplo e que mais câmaras de vereadores, né, façam esse debate, essa discussão, que eu acho que é fundamental para que todos os que representam o povo, de fato, né, tenham conhecimento. Acho que sempre qualquer debate ele vem para enriquecer, para trazer mais informações, mais conhecimento para qualquer um de nós. No mais, um grande abraço a todos e mais uma vez, obrigado. Muito bem, assim ouvimos a participação Cleonice Bach, ela que representa a FETRAF RS. Vereador Ido. Sim, senhor presidente. Dentro do próximo espaço, a ordem do dia, eu gostaria de ler, nesse grande expediente, uma correspondência recebida por uma autoridade religiosa de Três Passos, que mandou no seguinte teor. Se faz leitura. A Câmara de Vereadores de Três Passos, o pastor Edemar Mauer, a esposa Jaqueline, as filhas, chegaram em Três Passos em 1996 e após 23 anos de trabalho pastoral, abençoado na Igreja Evangélica Luterana do Brasil, paróquia Celeiro, na rua Ricardo Rico, perto da Corsã, o pastor Edemar Maurer e a família chegam a chamada pastoral, seguem a chamada pastoral, para pastorear na Paróquia Evangélica Luterana Trindade de Petrolândia, Santa Catarina, a partir de abril de 2019, na cidade de Ituporanga. O culto de desentalação está agendado para dia 29, sexta-feira, às 7h30, na Congregação Cruz, aqui em Três Passos. Ele quer, em especial, agradecer à cidade de Três Passos, a região que nos acolheu durante o tempo que atuamos aqui, e o pastor Edemar e a família desejam que o bondoso Deus continue abençoando o município, os administradores, funcionários públicos, a Câmara Municipal, os munícipes, as instituições civis, militares, religiosas que aqui atuam. Reconhecemos e temos certeza de que Deus trabalha através de nossas fracas mãos. E todos continuam firmes, seguindo os ensinamentos dos apóstolos, vivendo em amor cristão, partindo o pão junto e fazendo orações. Atenciosamente em Jesus Cristo, pastor Edemar Maurer, que assim se despede de nossa sociedade, após 23 anos aqui trabalhando religiosamente. Também essa casa quer desejar a ele, que deve estar nos ouvindo, e a sua família, boa estada na nova missão pastoral, e que Deus lá também abençoe, assim como ele aqui teve certamente grandes amigos. Agradecemos em nome da casa. Obrigado, vereador Ido. Vereador Edivan. Senhor presidente, questão de ordem, senhor presidente. Eu queria fazer um pedido sobre esse projeto número 17,
que dispõe sobre a alteração da Lei Municipal 5337, de 20 de março de 2018, que viesse aqui alguém da Secretaria de Educação, viesse dar uma explanação sobre esse projeto, né? Que é para contratar 25 professores. Então aqui ficou acertado. O ano passado eu era o presidente da comissão, o Tocha estava junto aqui. Então nós temos que ter uma explicação de fundamento sobre esse projeto, né? Porque ficou aqui acertado, ele ficou gravado aqui, esse projeto que o ano passado. Então a gente quer uma explicação, a gente não quer deixar de contratar professor, não, mas ficou acertado aqui ou outra coisa. Então a gente quer que seja cumprido o que ficou acertado aqui nessa comissão, nessa data aqui, quando eu era presidente. Seria isso, senhor presidente. Sim, vereador Edivan, a mesa diretora amanhã vai fazer um pedido para que esteja aqui representado alguém da Secretaria Municipal de Educação. Nós já estamos encaminhando também um pedido para que a Procuradoria do município esteja aqui também presente na quinta-feira, assim como uma representante do Instituto de Previdência, né, dos servidores, em função de duas matérias aqui ou melhor, de uma matéria aqui, o projeto de lei número 20 de 2019. Então a gente já está solicitando que a Procuradoria e que o Instituto estejam aqui na quinta-feira, e da mesma forma, a pedido dos colegas, vamos solicitar que haja também a presença de alguém da Secretaria Municipal de Educação para debater especificamente o projeto de lei número 17/2019. Antes de distribuir aqui as matérias para as comissões permanentes, rapidamente também me encaminharam agora durante a sessão um convite para rapidamente fazer essa divulgação. A Associação de Técnicos Agrícolas aqui de Três Passos vai estar realizando sexta-feira, dia 29 de março, o primeiro jantar beneficente Pratos à Base de Peixes. São diversos aí pratos que vão ser feitos à base então de peixes. Primeiramente vai ter às 8 da noite petiscos, patê com pão torrado, iscas, nadadeiras, e após as 8h30 um jantar, o buffet com moqueca, risoto, escondidinha de batata, lasanha, entre outros itens. E esse jantar beneficente, a arrecadação vai ser então destinada ao Hospital de Caridade de Três Passos, e vai acontecer então esse jantar lá na sede do Grêmio de Bela Vista. As fichas então podem ser encontradas com o pessoal que integra a Associação de Técnicos Agrícolas de Três Passos. Jair, acho que é mais ou menos isso aí, né, com o pessoal que integra a associação. Então só deixar registrado e reforçar a divulgação desse evento. Antes de encerrarmos essa sessão, declaro distribuídos às comissões permanentes os projetos de lei lidos na sessão de hoje. Solicito aos vereadores William Heineck e Marli Frank, presidentes da Comissão de Constituição e Redação e da Comissão de Orçamento e Finanças, para que designem os relatores aos projetos de lei seguintes. Projeto de lei número 17/2019, que é esse que trata sobre a contratação emergencial de professores. Vereador William. Indico o vereador Flávio. Vereadora Marli. Ok. Projeto de lei número 18/2019, que é sobre a contratação emergencial de oficineiros. Vereador William. Indico o vereador... A vereadora Rosane. Vereadora Rosane. Vereadora Marli Frank. Indico o vereador Ido. Ok. Projeto de lei número 19/2019, que revoga a lei que concedia o pavilhão para a MEI, lá um dos pavilhões lá junto ao Parque de Exposições da FEICAP. Vereador William Heineck, é só na sua comissão que vai. Eu indico a mim mesmo. Projeto de lei número 20/2019, que trata sobre a contratação emergencial de oficial previdenciário, que é essa matéria que eu relatei antes, que se relaciona com o Instituto de Previdência dos Servidores. Vereador William. Indico a mim mesmo. Vereadora Marli. Indico o vereador Arley. E o projeto de lei número 21/2019, contratação emergencial de operários.
Vereador William. Vereadora Rosane. Vereadora Marli. Vereador Ido. Muito bem, estão distribuídas então as matérias e quinta-feira a gente vai fazer o máximo esforço para que os representantes aí do Poder Público estejam aqui para discutir junto às comissões e tirar as dúvidas aí dos vereadores, tá bem? Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente sessão legislativa e convocando os senhores vereadores para a próxima sessão plenária ordinária em horário regimental.